Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Skylearn, onde para aprender o céu é o limite. E o tema de hoje é classificando informações. Quem já assistiu o vídeo sobre segurança da informação, a ISO diz o seguinte, que a informação é um ativo essencial para os negócios, tem que ser protegido sempre de forma adequada. E que praticar a segurança da informação, na verdade, é implementar conjuntos de controles. Esses controles podem ser políticas, processos, procedimentos, estruturas, hardware, software, etc. O quesito aqui de classificação da informação, que é o que a gente vai falar hoje, a gente aborda muito processo e procedimento. E na própria ISO, ela fala o seguinte, que convém que as informações sejam classificadas de acordo com os pilares da segurança, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, tá? De forma muito sucinta, classificar é um controle que te diz que é do tipo preventivo. Agora eu quero que vocês usem a imaginação de vocês, tá bom? Imagine uma pirâmide. E no topo dessa pirâmide a gente tem o nível de confidencialidade maior, e na base dela o menor nível de confidencialidade. Tá? Vamos dividir ela em 4 partes. Lá em cima no topo eu tenho assim as informações que a gente diz que são altamente confidenciais, portanto elas têm um impacto na empresa muito maior, muito crítico se algo acontecer ou cair em mãos erradas. Depois, logo abaixo desse topo da pirâmide, você tem as informações restritas, que elas têm um impacto mais moderado, mais modesto no dia a dia, dependendo de quem acessa as informações. Abaixo das informações restritas, a gente tem aquelas que são de uso geral, uso interno, e o impacto é baixo, né? Porque elas têm uma conotação menos confidencial. Portanto, a proteção que você aplica a elas é menor do que aquelas que são altamente confidenciais. Na base da pirâmide, nós temos aquelas que são públicas, que não têm impacto nenhum em termos de classificação da informação. E vamos lá, indo para a prática de classificando a informação, eu quero trazer para vocês os aspectos de tratamento, ou seja, o que eu faço quando eu lido ou me deparo com uma informação e classifico ela. Se eu classifico ela como pública, então que é aquela onde geralmente está disponível para o público, eu não tenho que fazer tratamento nenhum, não tenho que fazer proteção, justamente porque elas por si só já diz seu significado que é de público. Quando eu vou para a parte interna, o que alguns chamam de interna, uso interno, uso geral, elas são liberadas para as pessoas, departamentos meio específicos, no âmbito que ela tem que fazer de usar aquilo no seu dia a dia das suas atividades. O tratamento que eu aplico para essas aí só pode ser divulgado para terceiro e compartilhado para quem precisa, por exemplo, para um cliente. Indo mais além, ou seja, aumentando o grau de confidencialidade, eu tenho as informações que são restritas, que são aquelas de acesso mais reservado, ou seja, onde eu só permito que determinadas pessoas acessem, também para exercer as suas atividades profissionais. O tratamento que eu aplico a elas não tem que ser divulgada para terceiros, só é compartilhada se for devidamente autorização. Portanto, aquela que é mais confidencial, que tem caráter sigiloso, secreto muitas vezes, e o acesso, a divulgação, ela se feita da maneira errada traz impactos negativos, é exclusiva só para quem é autorizado. Como que eu trato ela? Não divulgo para terceiro e só compartilho se realmente tiver controle sobre o que eu estou compartilhando. Tem que estar muito, muito bem cuidado. Nesse aspecto, conforme eu tenho mais risco, mais impacto na minha informação, naquela que eu classifico, que é confidencial, significa que eu tenho que aplicar mais controle de acesso, mais sigilo. Só que no diagrama, assim, eu diria que isso daí é uma espécie de uma vetorização, né? Então, eu deixo x, y, conforme eu aumento aí o meu impacto e o meu acesso, eu torno ela mais ou menos confidencial diante do seu nível. Quando a gente classifica, um mecanismo importantíssimo que a gente vai fazer é identificar. A gente chama esse processo de identificação ou de rotulagem. Quando você tem uma informação pública, a rotulagem ela não é aplicável, eu não preciso me preocupar com isso. Quando ela é interna ou ela é de uso geral, como eu já citei anteriormente, a rotulagem ela é facultativa, opcional. Quando eu tenho uma informação classificada como restrita ou como confidencial, a sua rotulagem é obrigatória. Dica, tá, dos especialistas em ISO. Vai fazer a classificação da informação, se deparou com uma informação de uso interno, uso geral e é facultativo, classifica ela, escreve lá que é interna, escreve que é uso restrito, escreve isso. Por quê? Essa prática do uso da classificação
é o que faz você se incorporar no dia a dia, nas suas atividades, nos seus processos, o hábito de rotular e classificar a informação, e parar alguns segundos, em alguns casos alguns minutos, para fazer a devida classificação da informação. É muito comum na política de classificação da informação uma matriz de apoio, que a gente apelida ela de matriz de classificação. Ou seja, ela é um conjunto de ativos, é um conjunto de itens e de possíveis dados que a gente classifica ela com o cliente, em conjunto com o cliente, para servir de referência. O que é servir de referência? Eu tenho, por exemplo, um contrato com um cliente, e aí eu, no meu dia a dia, me deparo com um contrato de um fornecedor. Na matriz, que está lá na política, que é de referência para eu consultar por similaridade, classifico da mesma maneira. Contrato com o cliente, por exemplo, confidencial. Contato com o fornecedor, confidencial. Então, essa matriz ajuda para isso. Você pode ter planejamento estratégico, relatórios financeiros, propostas comerciais, enfim, então você classifica aquilo. Essa matriz, ela é exclusivamente para referência. Por quê? Se eu não tenho nada, eu tenho que ficar perguntando, tenho que ficar pensando o tempo todo. Então, houve um esforço para imaginar como seria possíveis documentos e ativos de informação dentro da sua empresa. Elas foram pré-classificadas e, repito, por similaridade, você pode classificar tudo que você tem à mão. Não conseguiu de jeito nenhum, claro, busca apoio do seu supervisor, do seu gestor e da própria área de segurança para aprender como você classifica e até agregar nessa matriz, tá? Depois de falar de matriz de apoio, existe uma questão importante que é a guarda. A guarda é o seguinte, eu tenho a informação, ou ela está em um meio físico ou ela está no meio eletrônico. Quando eu tenho uma informação em meio físico, ela tem que ser guardada de uma maneira que o acesso não possa ser feito por ninguém fisicamente. Tem que estar em armário, em cofre, em gaveta, etc. O uso de mesa limpa é essencial nesse momento. Essa política deve existir na sua empresa também. Se não existe ainda, vai existir. Você se ausenta por um período longo, tá? Tem que remover tudo da mesa. De novo, aí vem a mesa limpa. A importância dessa outra política, desse outro procedimento nos critérios e nos controles de segurança de informação de uma organização. Agora, no suporte eletrônico, no meio digital, tá? HD, computador e outras mídias, pendrive, etc. Evita armazenar nesse formato. Por quê? Mas se armazenar, não permitir que pessoas acessem. Não coloque senha para você proteger. Se alguém acessar, ela vai acessar fisicamente, mas talvez não acesse a informação dada. Coloca criptografia, coisas dessa natureza. Na guarda, né? Ela fica em repouso. Não deve ser divulgado por outros meios eletrônicos, a não ser por destinatário. A guarda, ela tem esses aspectos, é muito importante no nosso dia a dia, tá bom? Quero falar para vocês do descarte. Quando eu classifico um documento, papel mesmo, físico, como confidencial ou restrito, ele tem que ser feito de uma maneira que eu impeça que ela seja restaurada, né, que volte ao seu formato original. Então, classifiquei o documento, não posso fazer com que ele volte ao que era antes, para o fraudador ter acesso à informação que estava lá. Ele está no meio digital, como eu falei para vocês, os tradicionais HD, pendrive, encaminha para sua área de TI. Tem lá o método de descarte, ela vai saber o que fazer, tem uma técnica chamada wipe, onde você limpa aquele conteúdo e de maneira correta, apaga a informação de modo que ela não é recuperada ou muito dificilmente recuperada, mas encaminha para a TI, ela sabe o que vai fazer com esse tipo de informação em mídia digital. Toda política de classificação nos projetos é comum a gente ter as exceções. Por exemplo, é dia 1º de novembro de um determinado ano e eu estou colocando em vigor uma política de classificação de informação. Tudo que antecede essa data, ou seja, de outubro para trás, os meses e os anos, eu não vou classificar, não dá para voltar no tempo, é meio complicado. Então, a política determina, olha, a partir do dia tal, tudo tem que ser classificado de acordo com essa política, as pessoas recebem o treinamento, esse vídeo é para explicar isso para vocês, e o que vem antes eu não faço mais a rotulagem disso daí. Claro, vou utilizar uma informação do passado. Agora, depois da política, eu tenho que classificar? Sim, eu reclassifico ela, porque eu estou pegando uma informação não classificada e estou utilizando. Então, eu classifico por uma boa prática, isso é importante nesse processo de classificação da informação. E aqui dicas, onde, como é que eu coloco isso aí? Exemplo muito saudável, tá? Se você colocar senha em arquivo, principalmente de Word, Excel, até o PowerPoint, você previne aí 95% dos xeretes, porque só o cara viu o Word ali, tem um nome apetitoso, o cara dá 2 cliques para abrir, deu senha, não abriu, ele nem continua mais.
Então isso é uma coisa que previne muito. O fraudador, ele pode ir atrás disso, mas é bom você eliminar os xeretas, é uma prática muito boa. Coloca no cabeçário dos documentos, coloca lá se confidencial, com a classificação ou não, no rodapé do documento também. No e-mail, por exemplo, você tem o título, você tem no corpo do e-mail, então no assunto ali você pode colocar entre parênteses, confidencial, da maneira que você achar conveniente, mas escreve se é restrita, se é uso interno, etc. No corpo do e-mail funciona também, perto da assinatura, tem gente que pratica isso e é muito funcional. Documento do Word, por exemplo, é comum você colocar marcas d'água, enfim, na confecção de documentos, seja Apple, seja Google, mas você coloca lá a marca d'água. Você tem um arquivo, o arquivo lá chama planilha financeira, .xls. Deixa eu adicionar no próprio nome do arquivo a informação restrita. Então quem bateu o olho ali sabe que é restrito. Se não é para ele, não foi informado daquilo lá, ele não tem que abrir. Então se abrir, está sendo xereta também. E aí, se tiver a senha, né, constata. E se você tem um mecanismo que se registra que o cara tentou abrir, pronto. Tava lá nome restrito, a pessoa tentou abrir, não era para ela, a trilha da auditoria denuncia essas tentativas, a pessoa pode receber a devida advertência. Do ponto de vista físico, carimbo, etiqueta, envelope, só documentar, escrever lá o que você está classificando, entendeu? O carimbo ajuda muito, empresas que utilizam muito de papel, tá bom? Pessoal, dito tudo isso, chegamos ao nosso momento final do vídeo, o Let's Learn, tá bom? Pra gente refletir. Você no seu dia a dia, o que é esse ato de classificar? Pessoal, o ato de classificar, ele proporciona muitas coisas. Uma delas é, você identifica a informação e determina como que você vai tratar ela. O que eu vou fazer com ela? Como é que eu vou proteger? Isso é muito importante, saber o que você faz com ela. Quando você faz isso, você está demonstrando seriedade, engajamento e segurança da informação para qualquer agente externo, cliente, fornecedor, prestador de serviço, órgãos públicos. Só o fato de você praticar classificação, você está sendo muito engajado com segurança. Isso é bom, eles estão vendo que você está fazendo isso. Para a área de TI, você fornece requisitos para eles fazerem o controle de privilégios, de acesso. Estou classificando, tenho lá minha rede, tenho meus sistemas, então classifico, favorece, ajuda muito o pessoal de TI nesse momento. O ato de classificar comprova a governança corporativa, principalmente para o board, os diretores, os gestores, que você está praticando em governança corporativa, você está classificando informação. A norma pede, dentro da LGPD, um dos tratamentos possíveis que você pode fazer num dado pessoal é classificação, então você está fazendo aí governança corporativa. Para fechar, pessoal, o ato de classificar a informação é um ato de diligência. Tudo isso que eu falei para vocês é um ato de diligência. Praticando isso no dia a dia, vocês vão ter muito a ganhar e muito a prevenir a sua empresa de acessos indevidos e de uso por pessoas não autorizadas, tá bom? Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.